E falando em coisas que nós precisamos fazer, a ministração de hoje, o título dela é 4 escolhas. As nossas escolhas vão definir o nosso futuro. Você sabia disso? O que você decide hoje vai refletir durante toda a sua história. As nossas decisões vão definir de que maneira nós vamos viver. Se a gente quer viver dias de paz, nós precisamos semear paz nos nossos relacionamentos. Quantos aqui gostariam de viver uma vida de paz? Levanta a mão bem alta aí. Isso aí. Se eu perguntar agora quantos estão vivendo essa vida de paz, as mãos diminuem. Você quer apostar comigo? Irmãos. Eu e você, nós queremos algumas coisas para as quais nós não temos atitudes que levem a isso. Então, se nós desejamos algo, nós precisamos mudar a nossa maneira de agir para que isso se torne uma realidade. Durante a minha e a sua vida, a gente vai ter, impreterivelmente, que tomar muitas decisões, sim ou não? Vão haver escolhas que nos levarão a caminhos de paz, e outras escolhas minhas e suas vão levar a gente a dor e sofrimento. E não tem jeito. Vocês já notaram que no longo da vida, alguns têm sucesso e outros não? Tem gente que parece que nunca avança, percebeu? Nossa, eu conheço essa pessoa que é 30 anos e é a mesma coisa. Não muda nada na vida dela. Talvez uma razão para isso esteja nas escolhas que a gente faz diariamente. Não tem como você falar, não, eu não escolho nada. Mentira. Quando o despertador toca, você tem que escolher, eu levanto ou não levanto. Aí você levanta. Eu escovo o dente ou não escovo? Eu faço o número 1 ou o número 2? Tudo é escolha, irmãos. A gente já amanhece o nosso dia fazendo escolhas. Algumas escolhas são simples e não têm maiores implicações, mas outras são escolhas importantes e decisivas. E elas acontecem dentro do mesmo dia. As coisas mais simples e as coisas mais complicadas acontecem dentro desse mesmo dia. E se nessas escolhas de maior relevância a gente não tiver a direção do Espírito Santo, a probabilidade da gente errar é muito maior. É verdade que há coisas que a gente não escolhe. Tem coisas que simplesmente acontecem. Mas ainda que a gente não possa controlar a decisão, aquilo que vai acontecer, nós temos o poder de controlar a nossa reação. Eu não tenho como controlar se o cara vai me fechar no trânsito ou não. Tenho. Mas se eu vou xingar ele ou não, eu tenho. Né? Se eu vou dizer para ele assim, Deus te abençoe, meu amigo. Né? Sou eu que decido. Então, ainda que eu não tenha o poder de decidir aquilo que aconteceu, como eu vou reagir àquilo, eu tenho. Por exemplo, eu não posso escolher deixar de tomar água. Não dá para fazer isso. Mas eu posso decidir não tomar refrigerante. Sim ou não? Eu não posso escolher ficar jovem para sempre. A gente gostaria. Sim ou não? Mas a gente pode decidir como a gente vai envelhecer. Se vai ser com saúde, com sanidade. Sim ou não? Enfim, nós temos muitas possibilidades e precisamos aprender a fazer escolhas que revelem sabedoria. As pessoas estão olhando para nós. Tem gente que culpa o diabo pelas consequências ruins de tudo que acontece na vida dele. Nossa, o diabo não sai da minha cola, meu. O diabo não sai da minha bota. E nem tudo é ação do diabo. Nem tudo tem a intervenção dele. E Tiago nos ensina a lidar com as nossas escolhas no texto que nós vamos compartilhar aqui hoje. Então, se você trouxe sua Bíblia, os jovens são espertinhos, né? Já sabia que o senhor ia falar sobre Tiago. São terríveis, irmãos. Eu não sei o que fazer com eles. Que capítulo que é, Paulinho? Olha lá. Você sabe até o capítulo, irmãos. Eu também sei, eu estou vendo lá no fundo. Ó. E está aqui também. Então, vamos ler junto? Capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 4, diz assim: Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça.
como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Nós precisamos aprender a assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, irmãos. Lembre-se, a gente faz escolhas, e as escolhas fazem o que a gente é. Determinam o que a gente é. Nesse sentido, Tiago pode nos ajudar com alguns conselhos que ele vai nos dar através desse texto, para que a gente tenha uma vida bem-sucedida. E nesses versos que a gente lê, o autor coloca diante de nós 4 escolhas que eu achei importante a gente trabalhar juntos aqui. Primeira coisa que ele fala é sobre escolhermos ser amigos do mundo ou amigos de Deus. Ah, não, pastor, todo mundo aqui quer ser amigo de Deus. É? Vamos ver se as nossas atitudes realmente revelam isso? Quando ele diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E a palavra mundo aqui, queridos, não está falando sobre a criação do mundo, mas sobre o sistema de valores, sobre as práticas que a sociedade aplica e que nós, como filhos de Deus, temos que deixar de aplicar. Tiago está dizendo, ou vocês são amigos de Deus, ou são amigos desse sistema injusto que está aí fora, dessa sociedade corrupta, que está sob o poder do inferno. Não adianta, queridos. A gente liga a nossa televisão, a gente vê lá o jornal, e a gente vê um monte de coisa errada. Mas é o que o mundo está apresentando. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a caminhar e agir da mesma maneira que o mundo está agindo. O que é mais fácil? Nós criticarmos o nosso presidente ou nós orarmos por ele? Falar mal dele, não é? Inclusive é até gostoso, né, irmãos? Principalmente se você não é petista. Aí você já aproveita, né? E quando você é petista, você defende. Mas qual seria o nosso papel como filhos de Deus? Nós devemos interceder, para que ele erre menos. Porque quando ele erra, a gente fica feliz. Só que o prejudicado somos nós. Olha que incoerência. Ah, ele fez mais uma besteira. Tá bom. Quem que vai sofrer com isso? Ele? Não, a gente. Então nós temos que torcer para que ele erre menos, para que a gente sofra menos. Tiago usa uma expressão forte, ele chama aquele povo de adúlteros. E adúlteros, lá no original, significa pessoas infiéis ou desleais. Assim, o que ele está dizendo é, se dissermos que amamos a Deus, mas permanecemos amigos do mundo, somos infiéis e desleais ao Senhor. Se a gente está aqui todo domingo na igreja, todo culto, mas a gente está fazendo as mesmas coisas que o mundo lá fora está fazendo, qual a diferença entre eles e nós? Que eu tenho uma Bíblia, né, pastor? Embora a Bíblia seja maravilhosa, irmãos, a Bíblia não vai para o céu. Vocês sabiam disso? As Bíblias vão ficar tudo aqui. Quem vai para o céu somos nós. Então, se eu não estiver alinhado com Deus, fica a Bíblia e quem mais fica? Eu também. Percebe? É interessante a gente observar que no Antigo Testamento, a nação de Israel era chamada de esposa de Deus. E o texto lá de Isaías, no capítulo 62, vai nos mostrar isso. Ele diz assim, nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será cidade do prazer de Deus e esposa de Deus. Pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Ah, pastor, mas isso aí está lá no Antigo Testamento. No Novo também tem, irmãos. Efésios 5, 25 também vai falar sobre isso. Aliás, um texto que o crente não gosta, sabia? Porque chama a nós a responsabilidade. Ele diz assim, maridos, ame cada um sua esposa, como Cristo amou a igreja.
Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Cristo cuida de nós, igreja, como se fosse a sua esposa. E se você é um mau marido, fica aí um puxão de orelha para você. Você precisa melhorar urgentemente. O seu relacionamento com a sua esposa reflete o relacionamento de Jesus com a igreja. Portanto, aqui a ideia de Tiago, quando ele fala de adultério, ele está falando de infidelidade espiritual. Para Tiago, os adúlteros são todas as pessoas que rompem a aliança que fizeram um dia com Deus. A gente acha, irmãos, um dia eu aceitei Jesus. Eu levantei a minha mão, eu falei que eu queria receber Jesus no meu coração, e está tudo resolvido. Na verdade, nós precisamos aceitar Jesus todos os dias. Porque a gente erra, a gente pisa na bola, a gente contraria a palavra de Deus, contraria o direcionamento do Espírito Santo. Nós somos terríveis. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você é terrível, hein? Pastor, mas eu nem conheço ela, eu vou falar que ela te fala, pode falar. Ela é mesmo. É. Irmãos, tem gente que lê a Bíblia 25 vezes no ano e não aplica nem um dia dos 365. Percebe? Nós somos terríveis. Tem muitos que dizem cristãos, frequentadores de igreja, mas que ainda permanecem com o pé no mundo e têm uma vida comprometida com o pecado. A grande diferença de um cristão para um não cristão é exatamente a libertação que a gente experimenta quando está na presença de Jesus. É ser cheio da presença do Espírito Santo. É dar vazão para que o Espírito Santo habite em nós e comece a se manifestar a nós. Deixa eu te contar um segredo aqui. Quando a gente recebe Jesus no nosso coração, o Espírito Santo começa a habitar em nós. Até aí você me acompanha? Você já sabia disso. Mas a manifestação do Espírito Santo, ela acontece quando? Quando eu permito. Eu posso estar dentro da igreja há 10, 20, 30 anos e ainda não ter tido um encontro com Jesus. Porque isso vai acontecer quando? Quando eu permitir. O Espírito Santo quer? Ele deseja. Mas por que não acontece? Porque eu e você, a gente coloca um monte de barreiras. Muitas vezes nós impedimos que esse relacionamento avance. O cristão pode até pecar, pois a gente é humano e falho. Mas Paulo diz lá em Romanos 6,6 o seguinte: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. O que precisa acontecer na minha e na sua vida? A gente vai errar? Vai. A gente vai pecar? Vai. Mas quando nós formos confrontados a respeito de algum erro nosso, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que erramos, irmãos. Vamos ser sinceros aqui? Eu e você. Nós temos justificativa, desculpa, para 99,9% dos erros que a gente comete. Sim ou não? Ou nós somos servos de Deus, ou somos servos desse mundo e da sua ordem. De quem nós escolhemos ser amigos? De verdade. Não é só discurso. As nossas ações vão revelar o nosso coração. Tiago agora usa uma imagem muito interessante. Ele diz, ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Ele usa novamente aqui a imagem do casamento para mostrar um sentimento que está no coração de Jesus a respeito de nós. Nós temos ciúmes das pessoas?
A gente não quer ter, mas a gente tem. Ciúmes é uma coisa humana, sim ou não? É um sentimento humano. Pecado é ter ciúme doentio, que oprime, desconfia o tempo todo. Deus não é assim. O que Tiago está dizendo para nós é que Deus é zeloso no seu amor. Ele olha para nós e dá uma atenção especial para cada um de nós. Quantas pessoas existem no mundo hoje? Milhões, bilhões. Mas quando você dobra o seu joelhinho lá na sua casa e você ora a Deus, a gente não sente que Deus está ouvindo a gente? Porque Deus cuida de nós de uma forma individual. Ele não está olhando coletivo. Aliás, se você não sabia, deixa eu te avisar aqui uma coisa. A salvação não é para a igreja. Você sabia disso? A salvação é individual. A Bíblia diz que um vai subir e o outro vai descer. Ah, pastor, mas eu estou de mão dada, como é que vai fazer isso? Pois é. Não importa. Você pode estar grudado. Um vai subir, o outro vai descer. E a Bíblia faz várias referências sobre isso. Para que a gente possa entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é individual. Dentro da mesma casa, as pessoas se comportam de maneira diferente em relação a Deus. Sim ou não? Um está apaixonado por Jesus. Outro não está nem aí com Jesus. Um abre mão de tudo para estar na presença de Jesus. O outro abre mão de Deus por tudo. Qualquer coisa é mais importante do que estar na presença de Deus. Um valoriza o seu tempo de comunhão com Deus, seu tempo de oração. O outro nem tem esse tempo de oração. E quando aquele que é apaixonado por Jesus desafia, vamos orar juntos? Eu não, faz a sua oração, eu faço a minha. O que dá a impressão que vai orar, né? Mas vai. Uma pessoa zelosa está sempre atenta e presente na vida da pessoa que ama. Deus é assim na nossa vida. Quando a gente convida, ele vem. Quando a gente não convida, o Espírito Santo está ali também. Muitas vezes ele age a nosso favor, mesmo sem a gente pedir. Já aconteceu com você? Você ia fazer uma besteira, o Espírito Santo vem lá e fala, não faz não. Aí aquele dia, exclusivamente, você obedeceu à voz do Espírito Santo e se livrou de uma furada. Já aconteceu com você? Pois é. Deus nos ama e o amor dele é exclusivo. Por isso, a gente age como adúltero quando faz uma aliança com ele e trai o Senhor, colocando outro valor, outra pessoa, outra coisa no trono do nosso coração. Muitas vezes a gente diz assim, a coisa mais importante da minha vida é o Senhor Jesus. Ok. E a nossa atitude revela o quê? Ah, mas hoje eu estou cansado, né, irmão? Você entende, não entende? Hoje eu amanheci com cãibra na unha. Estou com dor de cabelo. Estou com uma dor aqui, ó, fora do ombro. Sabe? Tá doendo muito essa dor fora do ombro. A gente vai inventando desculpas e a gente acha que Deus vai engolir. Deixa eu te contar um outro segredo aqui. Vai chegar um dia onde nós vamos prestar conta de tudo que a gente fez. Você sabia disso? Aí essa dor de cabelo vai ficar complicada. Vai ou não vai? Hã? Sabe, Senhor, eu estava com a unha encravada esse dia. Lembra o que Paulo fala a respeito do espinho na carne? Ele vai para Deus e fala, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Qual que é a resposta de Deus? Alguém lembra? A minha graça te basta. Tem dores, irmãos, que a gente vai conviver pro resto da vida. Aliás, eu estou com uma aqui na perna que eu já estou ficando preocupado com ela. Ela começa a doer lá para as 10 horas e para de doer lá para as 4 da manhã. Esse é mais ou menos o horário que eu vou dormir. Eu até estou na cama, mas fica dando umas agulhadas. Eu já orei para Deus tirar? Orei. Deus tirou? Não, então glória a Deus. Eu lembro que a graça dele me basta. E a gente continua servindo ao Senhor. A Bíblia diz lá em Êxodo 34:12, o seguinte: tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha.
Por isso que Tiago está dizendo para nós aqui, não sejam adúlteros, sejam fiéis a Deus. Vigie. Porque as coisas boas atraem coisas boas, ok? E as coisas ruins atraem o quê? Coisas ruins. Então, quando eu escolho caminhar por caminhos sombrios, eu estou atraindo para a minha vida o quê? Coisas ruins. A primeira escolha que está adiante de nós é essa: ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. E o contrário também é verdadeiro. Se você escolhe ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Segunda coisa, nós escolhemos ser submissos a Deus ou ao diabo? Tiago, ele diz para a gente ser submisso a Deus. E quando a gente tem uma experiência real com Deus, com o amor dele sobre a nossa vida, a gente passa por uma escolha. E aqui tem dois aspectos importantes para a gente pensar. Na nossa aproximação com Deus. No nosso avanço do nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que a gente precisa pesar, o nosso orgulho. O texto declara que Deus se opõe aos orgulhosos. E para alguém ser submisso a Deus, não pode haver o menor sinal de orgulho. Isso é uma questão de coração e não de aparência. Não é o que a gente fala, é como a gente vive. O mundo tem dito que a gente precisa ter orgulho. E Deus está dizendo que a gente precisa se livrar do orgulho. Esse é o tipo de pecado que a gente não assume que tem. Se eu perguntar aqui quem é orgulhoso, eu acho que uns 2 ou 3 vão levantar a mão. Quando, na verdade, 1 ou 2 devia ficar com a mão baixada. A grande maioria de nós é orgulhoso. Mas é algo que a gente fala, não, eu sou uma pessoa tão humilde. Olha a maneira que eu me visto. Olha a maneira como eu falo até um pouco errado. Sou uma pessoa extremamente humilde. A gente diz, eu não sou orgulhoso, sou uma pessoa simples. Mas no coração, a gente se sente superior. A gente olha para as pessoas e fala, não, as coisas que estão acontecendo porque eu estou. Sabe? A cantina tem sido muito boa porque eu faço. As cadeiras estão bem arrumadas hoje porque eu arrumei. A igreja está bonita porque eu ajudo a arrumar. E a gente vai trazendo vaidades para o nosso coração, que enchem a gente de orgulho. E aí, quando a gente é contestado sobre qualquer coisa, a nossa desculpa é, mas eu faço, mas eu respondo, mas eu ajudo, mas eu colaboro. As nossas atitudes revelam o que está no nosso coração. E vamos ser sinceros, quem que não precisa de outra pessoa aqui? Quem consegue viver sozinho? Alguém consegue viver uma vida sozinho? O orgulhoso, ele é independente. Ele não conhece as suas necessidades mais profundas. Ele vai se enchendo tanto de si mesmo que ele olha para os outros e acha que não precisa de nada, nem de ninguém. Ele tem uma grande dificuldade de reconhecer o seu pecado, seus erros, e sempre justifica dizendo, eu fiz por quê? Ou então ele aponta para o outro e diz, e você? Já viu como você é na sua vida? Você já viu o que você fez? Poxa, mas irmão, você fez isso. Mas olha quem eu sou e quem você é. Eu posso fazer, você não pode. Afinal de contas, eu sou um líder. Na hierarquia de Deus, quanto maior o seu cargo, menor você precisa ser. Dentro da igreja, quem tem que mais servir? O pastor. Depois do pastor, os líderes. Quem é líder aqui? Levanta a mão aí. Pois é. Vocês foram chamados para servir, viu? E você que viu eles de mão levantada, pode aproveitar e pedir o que você quiser. Irmãos. Liderar não é uma questão de honra, é uma questão de serviço. Nós seremos reconhecidos como líderes quando nós servimos as pessoas. Nós fizemos uma consagração antes de auxiliar de GESEM.
E eu disse para eles o seguinte: nós, comunidade da graça, nós não consagramos ninguém. Nós reconhecemos aquilo que já está na sua vida. O pastor Carlos Alberto falou isso na minha consagração. Eu não estou consagrando vocês. Eu estou reconhecendo a unção de Deus que está sobre a vida de vocês. E eu tenho usado esse mesmo discurso para vocês. Eu não levanto líder nenhum. Eu apenas reconheço aquilo que está sobre a sua vida. A unção que Deus já colocou sobre a sua vida. O chamado do Senhor para servir. O orgulhoso nunca diz: me perdoe, eu errei. E nós, como líder, a gente passa por isso todo dia, não é? Hein, líderes? A gente vai apertar os camaradas. Não, mas veja bem. Porque lá na minha escola, né, Vinícius? Eu sou ruim, mas lá na minha escola eu sou o melhor. Eu presto para nada, mas lá eu sou o melhor. A gente consegue justificar até os nossos erros. Os grandes personagens da Bíblia foram aqueles que disseram: Senhor, eu pequei contra ti. Nós tivemos ontem um quebra-gelo, né, que nós somos muito bem, né, Fernando? Acertamos quase tudo. De 15 opções, irmão, nós conseguimos acertar 2. Fomos bem, bastante bem. E o pastor estava junto. E a pastora também. Usamos todo o nosso conhecimento teológico para acertar 2 de 15. Recomendo esse quebra-gelo para o seu G100. Você vai ver que o pessoal lá talvez seja melhor que o nosso. Mas a culpa foi da Fernanda, meus irmãos. Ela não sabe nada. Ela induziu a gente a errar. Verdade seja dita, Fernanda. Sinto muito. A gente acha que sabe tudo, irmãos. E quando a gente vai ver? E para nossa surpresa, o segundo homem mais importante da Bíblia foi Davi. E quem conhece a história de Davi, Davi errou para valer, né? Mas qual que era a atitude dele? Eu errei. Senhor, me perdoa. Eu falei de novo. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa atitude alega o coração de Deus. É o que eu disse aqui. A gente vai deixar de errar? Não. Mas a expectativa do coração de Deus é que a gente reconheça os nossos erros, para que a gente possa ser transformado. Segundo aspecto é a humildade. O texto diz: mas concede graça aos humildes. E qual é a graça que Deus concede aos humildes? A primeira é a resistência ao diabo. O texto diz: resista ao diabo, ele fugirá de vós. Somente o humilde consegue resistir ao diabo, irmãos. E por quê? Se a pessoa não tem humildade, ela não precisa de Deus. E se ela não precisa de Deus, ela fica exposta. Sim ou não? Percebe? Parece uma coisa que não vai afetar a gente em nada, mas afeta a gente em tudo. Quando eu sou arrogante, prepotente, quando eu acho que eu sei de tudo, eu impeço o agir de Deus na minha vida. E eu abro as portas para quem agir? O diabo. O humilde diz: eu sou fraco e preciso do Senhor. Então, Deus concede graça e força para que ele possa resistir. Então, queridos, a gente precisa escolher. Ou a gente é submisso a Deus, ou a gente escolhe ser submisso ao inimigo. E muitas vezes a escolha não é consciente. Se a gente perguntar aqui, fazer uma pergunta aqui, e eu quero que você levante a mão, tá certo? Quem quer ir para o inferno? Que levanta a mão. Não, vocês não ouviram, vou perguntar de novo. Quem é que gostaria muito de estar se empenhando para ir para o inferno? Levanta a mão aí. Olha para trás. Quantas mãos tem levantada? Percebe? Ninguém quer ir para o inferno. Mas muitas vezes a minha atitude, a sua atitude, está nos levando para onde? Hã? Você conhece alguém dentro da igreja que você acha que vai para o inferno? Sim ou não? Hã? Ah, pastor, eu conheço um monte. Irmão, quando é para virar metralhadora para os outros, fica fácil, não fica? Hã? Você conhece alguém aqui da igreja que é um grande pecador? Ah, pastor, eu conheço vários. O senhor quer que eu faça uma lista por ordem alfabética? Fica mais fácil, né? Por G100. Aí quando eu pergunto, de você? Ah, você é santo. Hã? Você é tão bacana, você é tão legal. Aquele que se humilha na presença de Deus será exaltado pelo Senhor.
E a Bíblia diz, porque maior é o que está em nós do que o que está no Cristo em nós, Cristo em vós, esperança da glória. A segunda graça que Deus dá ao humilde é a sua presença. Tiago diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quando a Bíblia diz que nos tornamos filhos de Deus, está dizendo que Deus nos recebeu na sua família. Deixa eu ajudar você aqui num grande engano. Muitas vezes, os nossos filhos se casam. Quem tem filho casado? Levanta a mão. Os nossos filhos se casam. E a gente fala assim, agora eu perdi o meu filho. Não, você ganhou mais um filho. Pode ser um filho terrível, né? Mas você ganhou mais um filho. Que vai dar trabalho, que vai fazer você arrancar os cabelos, se é que você ainda tem algum. Mas você ganhou mais uma dor de cabeça. Eles casam e a gente arruma dor de cabeça. A nossa família cresceu. O nosso trabalho aumentou. Terceira coisa. Nós escolhemos viver uma vida limpa ou mergulhados no lamaçal do pecado. Tiago diz, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que precisa haver um esforço da nossa parte. As coisas não vão acontecer só porque você quer. Eu estava orando essa madrugada. Eu falei, Senhor, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. As coisas não estão avançando. Você já fez essa oração? Você orando, reclamando de você mesmo? Já fez isso? Já? Se não, precisa fazer, viu, irmãos? Quebra esse orgulho aí, vocês estão muito orgulhosos. Mas eu estava lá orando, voltando aqui para a minha oração. Mas, Senhor, as coisas não estão acontecendo. Eu sei que a culpa não é sua. Se a culpa não é sua, logo a culpa é de quem? Minha. Então, Senhor, eu vou mudar algumas coisas. Para que as coisas possam acontecer. O que eu quero que você entenda com isso? Se nós não identificarmos onde nós estamos errando, a gente vai mudar, irmãos. Se eu partisse para a linha do seguinte, os G6 não estão crescendo porque os líderes são muito fraquinhos. Os auxiliares não ajudam em nada, meu. Que auxiliar que não ajuda em nada? Acabei de levantar mais 2 ontem, que não serve para nada também. Bando de inútil. É mesmo, filho. Você é bom demais, não é? Então é melhor tirar você, porque você está atrapalhando eles de crescer. É muito mais fácil olhar o defeito do outro do que enxergar o meu. E quando você ora e abre o seu coração para Deus, infelizmente, Ele bate você. Ou não bate? Você vai cheio de... Não, hoje minha oração vai ser power. Né? Hoje assim, eu estou sentindo que eu estou muito motivado. Eu participei de um evento, foi bênção pura, e hoje, quando eu for orar, eu vou descer o céu. Deus desce ao chicote você. Mas não é isso que acontece? Vamos ser sinceros. A gente vai em conferência, a gente vai assistir algumas coisas diferentes, achando que a gente vai voltar de lá. Não, a gente volta de lá arrebentado, irmãos. Se realmente for eficaz o negócio, a gente volta de lá quebrado. Rapaz, quanta besteira eu tenho feito no caminho, né? Realmente Deus tem que ter muita misericórdia de mim. Se você voltou achando que você é o cara, que você é a mina, você não entendeu nada. Tiago fala usando 2 imagens do corpo humano. Primeiro ele diz, limpem as mãos. Ele está falando que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz. As nossas mãos precisam dar limpas. Não é só o quanto eu oro, não é só o quanto eu jejuo. É como eu me comporto na minha empresa. Não, pastor, porque lá todo mundo rouba. Mas você não deve roubar. Sabe o que é, pastor? Lá todo mundo pega, mas você não deve pegar. Lá todo mundo volta o relógio de ponto, mas você não deve voltar.
A Bíblia está nos chamando para ser modelo nos lugares onde a gente estiver. Aí a gente chega num ambiente corrompido e a gente se corrompe também. Aí a gente vai orar e fala, não, as portas do céu não estão abertas sobre a minha oração. Claro que não. Você está agindo da mesma maneira que o mundo age. As nossas mãos têm sido um instrumento para servir e abençoar ou para amaldiçoar as pessoas. Lembra da língua, poder da língua? Um órgão tão pequeno que faz tanto estrago. Lembram disso? A mesma boca que fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele irmão é terrível, eu não suporto ele. Quando ele senta de um lado da igreja, eu sento do outro. O espiritual é você percebe? Não, eu sento desse lado aqui, porque ele senta daquele lado, sabe? Esse irmão que eu estou falando senta daquele lado. Eu sento desse lado porque eu preciso estar espiritual para receber as coisas de Deus. Estando perto daquela carniça, eu não consigo. E se eu perguntar se você é espiritual, você vai responder para mim que você? Claro, pastor. Eu estou aqui buscando essa espiritualidade. Você não suporta nem o seu irmão em Cristo. E você cria um monte de expectativa no seu coração, que não vão acontecer. O mover nem começou, você já está criticando. Eu até gosto da palavra daquele gordinho, sabe? Mas, nossa, esse pessoal do louvor é ruim, meu. Nossa, que pessoal fraquinho, mano. Aquele rapaz que fala das ofertas também, nossa, ruim demais, mano. Você faz melhor? Expõe a sua vida para servir, irmão. Para cada crítica que a gente faz, nós devíamos ter duas sugestões. A crítica a gente tem, a sugestão nem sempre, né? Será que a gente consegue orar em todo lugar, levantando as mãos, sem ira e sem contenda no nosso coração? Aí a gente pergunta, por que o milagre não aconteceu, né? Eu ouvi uma pregação essa semana, eu achei muito legal. O pastor disse que ele foi num lugar, ele orou, e na cabeça dele, eu fui chamado aqui porque eu tenho poder. Certo? Então eu vou orar e vai acontecer. Aí ele orou, reorou, orou mais uma vez, o que aconteceu? Nada. Aí ele foi revoltadinho para casa. Não ri não, pode ser você. Ou eu. E ele foi orar, falou, senhor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu sei que o senhor tem poder para fazer. Mas o senhor faz quando o senhor quer. Então, o senhor faça, porque eu não vou falar mais nada. Certo? Eu vou nos lugares e passo vergonha. As pessoas me chamam porque eu sou uma pessoa que ora, as pessoas são curadas. Aí eu vou lá, oro e ninguém é curado. Então eu não vou orar mais. A partir de hoje está resolvido. Eu vou lá, prego, cuido das pessoas, mas quem faz milagre é o Senhor, e faz através de outra pessoa, porque eu não estou mais disponível. Muito bem. No outro dia ele chega na igreja, quem está lá na igreja? A pessoa que ele orou. Antes de começar o culto, a pessoa vai procurar ele. Sabe o que é, pastor? Depois que o senhor foi embora, durante a madrugada, eu fui sentindo a cura do Senhor na minha vida. E Deus mandou que a primeira pessoa que eu testemunhasse fosse o Senhor. Aí o cara já começou a falar, caramba, me dei mal de novo. Pois é. Ele disse para o senhor não desistir. O senhor continuar crendo que ele vai usar a sua vida de forma poderosa. E ele vai te surpreender com aquilo que ele vai fazer. Aí eu te pergunto, ele poderia ter evitado a oração dele? Podia, não podia? Por que ele não evitou? Porque ele se encheu de orgulho. Ele é uma bênção? Ele é uma grande bênção. Ele é uma grande bênção no país. As pessoas respeitam ele. Só que, como eu e você, ele tem os momentos bons e os momentos ruins. E quando está no momento ruim, o que acontece? Deus passa o chicote dele. E passa na gente também, irmãos. Se você acha que a sua vida com Jesus vai ser um mar de rosas o tempo todo, deixa eu te dar uma triste notícia, não vai. Você vai errar. Vai ter momentos que você vai acertar e as pessoas não vão reconhecer. E vão falar que você não vale nada. Eu vou falar uma coisa, eu preciso urgentemente mudar de GCM, porque eu não suporto mais ficar perto de você.
Você não tem espiritualidade nenhuma. Fala, rapaz, eu passei a noite inteira orando para esse fulano. Irmãos. Não vai ser só quando você erra, não. Vai ser quando você acerta também. Vai ter vezes que você vai fazer tudo certo. E as pessoas vão olhar para você. Você fez tudo errado. Não era assim que era para fazer. Mas Jesus, eu busquei a direção do Senhor. Eu orei, jejuei. O Espírito Santo falou comigo. Eu tenho certeza que eu fiz certo. Mas está todo mundo falando que eu fiz errado. Jesus errou em alguma coisa, irmãos? Hã? Ele pecou em alguma coisa? E ele foi para onde? Vocês lembram? Qual foi o final de Jesus? A cruz. Bem-vindos ao time. Nós vamos viver como ele viveu. Nós vamos experimentar milagres, sinais e maravilhas, e também vamos viver injustiças. As pessoas vão se aproximar de nós, aproveitar da gente, e vão sair falando mal de nós. Sabia disso? Mas, pastor, só na igreja, né? Não. Lá na sua empresa também. Viu? Lá na sua família também. Lá no meio de seus amigos também. Vai ter gente que vai se aproximar de você. Vai se aproveitar de você e vai embora falando mal de você. Segunda coisa que ele fala, limpem o coração, porque ali estão nossas reais motivações. Do nosso coração procede as nossas atitudes. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se nós não vigiarmos aquilo que entra no nosso coração, a gente pode estar se envenenando. Não, pastor, porque eu já não ouço mais música do mundo, parei de ouvir funk, né? Agora eu só ouço funk gospel. E tem, você sabia que tem? Tem. Eu estou enchendo só de coisas boas. Você sabia que quando a gente ouve alguém falando mal de outra pessoa, a gente está envenenando o nosso coração? Mas quem está falando é ele, pastor, mas está entrando no ouvido de quem? Hã? No seu. Você pega as dores e mazelas da pessoa e enfia tudo no seu coração. Aí você não sabe por que ficou doente. As más conversações corrompem os bons costumes. Já ouviram isso? Pois é. Se afaste de quem tem prática de falar mal dos outros. Senão você vai ficar igual ela. Escolhemos quebrantamento ou derrota? Tiago diz, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. A santidade que Deus quer produzir em nós exige, irmãos, que a gente confesse. Exige que a gente chegue lá no final do nosso dia, quando nós vamos fazer as nossas orações, ou no caso de muitos de nós, fazer as nossas petições, né? A gente não vai confessar nada, a gente vai pedir, né? Mas a gente reconhecer, Senhor, eu errei aqui, ó. Aqui eu podia ter feito diferente. Vai fazer bem para Deus? Não, vai fazer bem para você. Porque quando você confessa as suas falhas, os seus erros, Deus consegue te ajudar a melhorar. Agora, se você disser, não, Senhor, é assim, ó, eu falei, mas também, o Senhor precisa ver o que eu ouvi. Sabe o que é, Senhor? Eu sou sangue quente. Né? Sou uma pessoa, assim, sanguínea. Não, agora você é uma pessoa de Jesus. Você precisa mudar esses comportamentos. Você precisa mudar as suas atitudes. Irmãos, antes de eu me converter, o que eu mais gostava era de brigar. Não que eu não goste um pouquinho ainda, né? O velho homem tenta voltar de vez em quando. Tem que passar o rodo nele. É difícil, irmãos. Ou você é diferente de mim? Hã? As coisas que você fazia de errado antes, não quer voltar toda hora. Hã? Quer, não quer? Hã? Quando ouve aquela música, o pezinho já começa a tremer assim, né? Hã? A gente vai nos casamentos de aniversário de vocês.
Tem uns pezinhos que não conseguem parar, irmãos. O pezinho não converteu ainda não. Os irmãos descem até o chão. Não ri não, que era você, eu vi. Eu vi vocês descendo até o chão. Então, irmãos, o pecado tenta voltar a todo tempo. Você que precisa resistir. Ninguém se purifica sem quebrantamento e sem reconhecer que está sujo e que precisa de Deus. Se você não olhar para você mesmo e não começar a identificar onde você está errando, sabe o que vai mudar na sua vida? Nada. Nada para melhor, para pior vai. Tem um dito popular que diz que um abismo chama outro abismo. Quando você começa a se envolver com coisas erradas, parece que é um imã. Atrai coisas erradas, pessoas erradas, oportunidades. É um pacote completo. É um kit. Kit de desgraça. Só vai te afundar. A gente vê isso todo dia. Você não conhece alguém que está vivendo isso? Quanto mais o tempo passa, mais a pessoa afunda. Você conhece gente assim? Não tem quem consiga ajudar. Tem gente orando, tem gente jejuando, tem gente pondo dinheiro e não vai. Quando eu começo a atrair coisas ruins para a minha vida, irmãos, parece que é uma avalanche de coisa ruim que vem. As oportunidades que aparecem são tudo furado. Onde é que as pessoas afundam financeiramente? Vocês sabem? Nas grandes oportunidades. A gente quer enriquecer assim, no estalar de dedos. Não seria bom? Amanhã você olhará só quanto é lá R$1 milhão. Hã? Aí o cara fala, não, mas se você investir nesse negócio aqui, olha, eu vou te falar, hein? Rapidinho você está bem. E sabe o que é pior? Tem um monte de pastor falando isso na internet. Vocês já viram? Não, porque você entra lá, você apenas vota no McDonald's, não sei na onde lá, e você ganha R$5.000 por mês. 3 minutos de trabalho. Vocês já viram isso? Já viram? Não entre. Viu? Não entre. Ninguém está ganhando esses 5 mil. Aí aparece o outro, ele é evangélico. Não, porque Deus me mostrou, Deus me revelou algo. E eu fui por esse caminho, olha, eu ganho hoje R$25.000 por mês. E como Deus me deu, eu quero compartilhar com vocês. Aí você clica e está lá, você investe apenas R$500 e você já começa a desfrutar. Era de graça. O caminho não é curto e não é fácil. Servir a Deus não vai ser algo que vai ser... Não, senhor, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou da água para o vinho. Tudo deu certo para mim. Eu não experimentei mais nenhum tipo de derrota na minha vida. As portas só vão se abrindo e eu só vou de vitória em vitória. Mentira. A gente passa por um monte de dificuldades. A diferença é que Jesus está com a gente. Certo? A gente enfrenta a luta na igreja, lá no G100, a gente enfrenta a luta no trabalho, na escola, em casa, com filho, com pai, com sogro, com sogra. É assim que é, irmãos. Na vida tereis, mas tende. É isso. Não crie no seu coração a expectativa de que as coisas vão acontecer no estalar de dedos. Ah, não, porque o meu marido amanhã ele vai estar aqui na igreja. Não vai. Você vai ter que orar, você vai ter que mudar o seu comportamento, você vai ter que mostrar para ele, através da sua vida, que Cristo habita em você. Ah, pastor, mas assim é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Aliás, se você ouviu em algum lugar que ia ser fácil, estavam mentindo para você. Quantas pessoas já não choram mais pelos seus pecados e já não confessam mais pecados? Tem gente aqui que faz muito tempo que não chora a presença de Deus. E chorar na presença de Deus, irmãos, cura a gente de um jeito que não dá para explicar. Ah, não, porque a minha grande expectativa, sabe o que é, pastor? Falar em línguas. Cria uma outra expectativa no seu coração. Decida, eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero viver uma vida ouvindo a voz do Senhor.
É muito melhor. Mas os dons não são de Deus, são. E busca os dons, não tem problema nenhum, não. Mas começa com o coração prostrado na presença de Deus. Aí as coisas acontecem da forma correta. Porque, irmãos, deixa eu dar uma triste notícia para vocês. O diabo fala em línguas, viu? Lembra que ele era anjo? Ele fala a língua dos anjos. E ele não vai para o céu. A condição não é falar em línguas. A condição é aceitar Jesus no seu coração. E obedecê-lo. Quando João escreve a carta às igrejas do Apocalipse, ele fala sobre, quando ele escreve a igreja de Éfeso, que essa igreja tinha perdido o seu primeiro amor. E eu gostaria que você voltasse no tempo aí e lembrasse da época que você aceitou Jesus. Qual era o fogo que queimava no seu coração? Qual que era a sede que você tinha da presença de Deus? Quanto você queria conhecer mais a respeito de Deus? Lá nos primeiros dias. Você continua sendo a mesma pessoa? Essa mesma chama continua queimando no seu coração? Ou essa carta para a igreja de Éfeso serve para você também? Você precisa parar e voltar ao primeiro amor. Escolhas, irmãos. Escolhas. Nós precisamos escolher a melhor parte. Mas nós também podemos escolher a pior parte. Depende de quem? Depende de nós. Vou cortar um pouco aqui, né? Culpa da Rafaela, que falou demais. Nós temos diante de nós 4 escolhas. Se nós vamos ser amigos de Deus ou amigos do mundo. Você vai ter que decidir. Nós vamos nos submeter a Deus ou ao diabo? Nós vamos ter que decidir. Vamos cultivar uma vida limpa ou vamos viver mergulhados no lamaçal do pecado? Deus não está cobrando de mim e de você que a gente não peque mais. Ele está dizendo que nós precisamos escolher que tipo de vida nós queremos ter. Nós vamos nos quebrantar ou vamos viver na direção da derrota? O que é melhor? Eu quebrar esse orgulho meu ou eu continuar avançando para o lado errado? O caminho que leva à salvação, lembra dele lá? Ele é estreito. É fácil sair do caminho? É. Porque o nosso desejo sempre direciona a gente para o caminho errado. Você percebeu? Hoje está sol. Certo? Seria bom, irmãos, a gente estar numa praia agora? Sim ou não? Ou, para aqueles que não são muito chegados à praia, uma piscininha agora? Hein, Esther? Top, né? Por que nós estamos aqui? Pastor, eu estou aqui porque eu não tenho carro para ir para a praia. Falando bem a verdade, né? E também não tenho dinheiro para ir na piscina. Mas alguns poderiam escolheram estar aqui. As nossas escolhas vão definir o nosso futuro. A maneira como nós olhamos as oportunidades e como nós decidimos aplicar na nossa vida vão definir para onde a gente vai. É bom a gente chegar no shopping, olhar para alguma coisa e falar assim, eu posso comprar? Sim ou não? Mas não é melhor eu chegar no shopping, olhar para essa mesma coisa e dizer assim, eu posso comprar, mas eu não preciso. Eu estou provando para mim mesmo que eu tenho autocontrole, irmãos. Eu tenho dinheiro, eu posso, mas eu não preciso daquilo. E eu estou feliz. Eu vou sair de lá tranquilo, numa boa, sem ter aquilo. É isso. Eu posso pecar? Posso. Se eu quiser, eu peco. Se você quiser pecar, você peca. Você não peca por quê? Porque eu quero agradar a Jesus. Eu escolhi viver dessa maneira porque eu quero agradar Jesus. Eu quero que Ele olhe para mim e fique feliz comigo. A gente não tem que viver com medo. Não, se eu pecar, eu vou para o inferno. Não.
Eu quero fazer porque eu sou grato a Jesus por tudo que Ele já fez. O Rafa ministrou aqui no tempo do ofertório. Eu não entrego dízimo porque está na Bíblia, porque a Bíblia manda. Eu entrego a dízimo porque eu sou de Jesus. Eu estou em paz. Eu estou feliz com aquilo que eu faço. As coisas não são peso para mim. Eu tenho alegria nas coisas que eu faço. Eu vou para o meu GC feliz toda semana. Eu venho para a igreja na terça, eu venho no domingo, eu venho na segunda, eu venho qualquer dia, eu venho feliz. Para mim não é peso. Porque eu amo Jesus. Quanto você ama Jesus? Você precisa se perguntar a respeito disso. Eu não estou fazendo por quê? Porque realmente eu estou com uma limitação, ou porque o meu amor por Jesus diminuiu. O meu primeiro amor diminuiu. Eu perdi o primeiro amor. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, eu tenho dó do meu pastor. Eu ia para a casa dele no sábado e voltava domingo à tarde. Se eu fosse ele, eu mandava embora. E não deixava o cara dormir, não. Era uma perguntação, uma falação o tempo todo. Porque eu estava apaixonado por Jesus. Como você anda? De que forma você está caminhando? Qual é o nível de amor que está no seu coração pela pessoa de Jesus? Você abre mão de tudo por Jesus? Ou você está abrindo mão de Jesus por tudo? Parece igual, mas não é. É que nem Denorex. Fica de pé no seu lugar. Queria ler um texto para vocês aqui. O pessoal da projeção deve falar, mas mandou esse texto e não leu, né? Vou ler, tá vendo? Você precisa se controlar também. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Você crê nisso? Você acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Que você faça a sua oração para com Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu sou falho, limitado. Eu erro em tantas coisas, Deus, mas o desejo do meu coração é mudar. Eu quero avançar, eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero progredir, eu quero experimentar o novo de Deus. Eu quero viver, Senhor, num ambiente sobrenatural. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem preparado para mim caminhos que eu jamais imaginei. Que o Senhor quer me levar, Pai, a provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Como diz o louvor, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho viver uma vida rendida no altar do Senhor. A partir de hoje eu quero assumir um compromisso, Pai, de me submeter à sua vontade. Eu não quero mais fazer a vontade do inferno. Esse não é o lugar que o Senhor preparou para mim. O lugar que o Senhor preparou para mim é o céu. Eu quero ter atitudes que vão me levar a viver no lugar que o Senhor tem preparado para mim. O desejo do meu coração é viver uma vida limpa. Livre, Senhor, dos pecados, do lamaçal que o diabo quer que eu viva. Determine na sua vida, cai por terra na minha vida agora, toda a cilada do inimigo. Eu repreendo todo caminho ruim. Eu abro mão de todo pecado. Eu quero viver na dimensão do teu amor, Pai. Diz para Ele: Senhor, eu escolho me prostrar, chorar na tua presença, te adorar, Deus, servir só a ti, Jesus. Pede para Ele: tira de mim, Senhor, todo orgulho, toda arrogância, toda falta de perdão que tem me impedido, Jesus, de viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem reservado para mim uma vida de paz,
e não de mal, para que eu possa chegar no fim que eu espero. Diz para ele: Senhor, eu tomo posse das tuas bênçãos sobre a minha vida. Eu recebo as tuas promessas para o meu coração. Diz para ele: Senhor, eu tomo posse de tudo que o Senhor tem reservado para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu sei que o Senhor quer me levar por caminhos novos, pelos quais eu ainda não passei. O Senhor tem reservado para mim o melhor dessa terra. Eu vou experimentar, ainda em vida, Jesus, dias de um derramar da tua unção, da tua graça, do teu poder e da tua autoridade, sendo derramado sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim agora, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida agora, a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim, a vida de Deus. A nossa escolha, Pai, é sermos amigos de Deus, vivermos uma vida de alegria e paz na sua presença, e que Ele nos encha, nos capacite, derrame sobre nós a sua misericórdia, do seu perdão e do seu amor todos os dias. Nós somos sim povo escolhido de Deus, separado para vivermos uma vida que foi preparada de antemão por Jesus, tanto aqui na terra quanto no céu. Senhor, leva os meus irmãos em segurança para os seus lares, guarda o coração e a mente deles, Jesus. Tudo que eles ouviram hoje possa ser aplicado durante essa semana, que nós possamos avançar, Jesus, que nós possamos melhorar, nós possamos reconhecer os nossos erros e que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a sermos melhores filhos, porque o Senhor nos chama de filhos e nós queremos te chamar de Abba Pai, de Paizinho querido. Eu creio que as portas do céu estão abertas para nós e que a grande expectativa no Teu coração, Pai, de nos atrair à Tua presença. Seja o Teu querer sobre as nossas vidas, hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? Então, você vai fazer diferente do louvor. Em vez de você falar lá que você quer ser amigo de Deus, você vai sugerir para a pessoa: que tal você ser amigo de Deus? Hein?